Um dos eventos mais significativos da Bíblia é o poder da multiplicação. É muito interessante nós vermos a capacidade, principalmente onde encontramos em Jesus, de transformar aquilo que é pouco em muito, em multiplicar aquilo que é escasso. Desde o Antigo Testamento até passando pelo Novo Testamento, nós encontramos algumas situações como essa, situações sim de milagres, onde existe uma grande multiplicação. Na oração da noite de hoje, Deus quer multiplicar algo na sua vida. E é muito importante que você esteja atento. E no final eu quero orar e abençoá-lo em nome de Jesus. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui convidá-lo a seguir o nosso perfil, caso você esteja chegando aqui agora, e também falar que estamos nas principais plataformas de podcast. Se você prefere nos ouvir, busque por Vivendo pela Vida Cast no seu aplicativo favorito e siga o nosso perfil. Bom, quando falamos em multiplicação, quando falamos em fazer muito com pouco, existe uma passagem que ela é clássica. E esse texto se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, onde nós vamos ler a partir do versículo 16. É um trecho de um diálogo entre Jesus e os seus discípulos que diz o seguinte: Não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhou para os céus e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só que mensagem profunda, que mensagem interessante e, acima de tudo, uma mensagem profética. Nessa passagem nós temos alguns elementos e só para você entender o contexto, Jesus estava ensinando, pregando, as multidões o acompanhavam, já era tarde da noite, ele já tinha ensinado, feito milagres, e essas pessoas não tinham para onde ir, elas não tinham o que comer. E aí Jesus olha para os seus discípulos e fala o seguinte: olha, vocês podem alimentar ele. Mas eles, de forma incrédula, falam: Senhor, a gente tem apenas 5 pães e 2 peixes, como que nós vamos alimentá-lo? E aí Jesus pega então aqueles elementos, levanta aos céus, ora, agradece a Deus e de forma milagrosa esses elementos são multiplicados e aquelas pessoas são alimentadas. Pelo menos 5.000 homens, sem contar suas mulheres e suas crianças. Primeira coisa que você precisa entender na noite de hoje é que o nosso Deus, ele tem a capacidade de transformar o pouco em muito. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes para que você tome uma ação na sua vida, muitas vezes para que você haja na sua vida, você entende que precisa ter mais. Eu só vou fazer quando eu tiver mais. E eu vou dar um exemplo clássico. Tem muitas pessoas que falam assim: poxa, eu queria tanto ajudar o próximo, eu queria tanto ajudar quem passa necessidade, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de comprar algo para ela, um fogão, uma geladeira, eu não tenho condições de dar uma casa para ela, eu não tenho condições de pagar a mensalidade da escola do filho dela. Percebe? Mas muitas vezes essas pessoas que dizem isso, elas têm condições de dar uma parte, né? Eu não preciso dar a compra mensal, mas às vezes eu posso dar uma parte, às vezes eu posso contribuir com a refeição daquele dia. Ou seja, muitas pessoas colocam uma condição diante de Deus que elas só ajudarão quando elas tiverem de fato todo na mão. Então, só vou ajudar uma família no dia que eu puder fazer uma compra mensal para elas. E a palavra nos fala e nos ensina que isso é um pensamento errado. Jesus, ele nos ensina a fazermos o bem para o próximo a partir dos recursos que você tem nas mãos. Os discípulos tinham apenas 5 pães e 2 peixes, mas eram os recursos necessários para que, a partir do momento que isso fosse repartido, houvesse multiplicação. Então, entenda que existe aqui um movimento
profético, um significado profético em cima do que Jesus fez. Na verdade, o que Jesus disse para os discípulos é o seguinte: olha, o que vocês têm nas mãos, o que vocês receberam, já é o suficiente para que vocês alimentem o próximo, porque eu vou multiplicar. Aquilo que vocês têm recebido não é pouco, porque eu vou multiplicar aquilo que eu tenho dado. Sejam fiéis no pouco e eu colocarei vocês no muito. E a prova disso é que aquilo aconteceu debaixo dos olhos deles, né? Eles viram todo o milagre acontecendo. E o interessante é que ao final da distribuição dos alimentos, eles recolheram e sobraram ali 12 cestos. Querido, o número 12 significa o número de governo. 12 eram os 12 apóstolos, 12 discípulos. Então perceba que Jesus estava mostrando aqui e revelando para eles que para que o governo de Deus seja estabelecido, nós já temos os recursos necessários. Você já tem os recursos necessários para desenvolver o seu ministério, para desenvolver a sua família, para desenvolver no seu trabalho, para desenvolver a sua empresa. Percebe? Você já tem os recursos necessários. O que você precisa fazer? Você precisa usá-los. À medida que você for usando, à medida que você for abençoando outras pessoas com os recursos que você tem, o Senhor vai multiplicando. O Senhor vai acrescentando mais. E quanto mais o Senhor vai acrescentando, mais você vai fazendo. Então, na noite de hoje, eu quero orar pela sua vida e quero te abençoar em nome de Jesus, para que essa palavra ela faça sentido no seu coração e para que de fato você comece a usar os recursos que o Senhor te deu, para que eles sejam multiplicados dia após. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, te pedindo que essa palavra, Pai, venha fazer sentido ao seu coração, venha trazer entendimento a respeito daquilo que o Senhor já tem entregue nas suas mãos, daquilo que o Senhor já tem lhe confiado. Que em nome de Jesus, Pai, ele possa usar os recursos que ele tem, ainda que ele ache que são poucos, ainda que ele ache que não sejam suficientes. O Senhor fala na noite de hoje, Pai, que eles são suficientes sim, que eles são mais do que necessários, porque é quando somos fiel no pouco que o Senhor nos coloca no muito. Então, que em nome de Jesus, Pai, Ele possa utilizar esses recursos e à medida com que Ele vai utilizando, esses recursos sejam multiplicados para abençoar a vida de outras pessoas, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Querido, então use os recursos que Deus tem lhe dado. Deus vai multiplicando, né, à medida que você vai usando, à medida que você vai exercendo os dons, os talentos que você tem. Eu quero pedir para você que, se essa mensagem falou ao seu coração, né, já aproveita para dar um like agora e compartilhe ela. Compartilhe aí com pelo menos 2, 3 pessoas. Mande para alguém que precisa entender essa verdade, precisa entender o poder da multiplicação, que precisa entender que ela não precisa ter tudo para ajudar, mas com o que ela já tem, já é o suficiente para que ela faça a diferença na vida de outras pessoas. Se você perdeu a mensagem de ontem, vou deixar aqui o link para que você se alimente dela. Foi uma palavra tremenda. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando, meditando na sua palavra. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.